Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Moura Dubé, né? Não sei se é assim que se pronuncia, né? Uma empresa de construção civil que opera basicamente no Nordeste, tá? Eu venho falando bastante, tem até uma playlist aqui no canal sobre construtoras. Tem muitas construtoras baratas na bolsa, né? Basicamente por conta da alta de juros. Essas construtoras continuam performando muito bem, tá? Mesmo com inflação alta, com Selic alta. A Moura é uma dessas, a Lavi, a Mitre, tem outras também de baixa renda, né? A Cury, que eu gostei bastante, até a Direcional. Enfim, mas as que eu gostei mais foi a Moura, a Lavi, a Mitre e a Cury, tá? E tem outras mais consolidadas, a Ezetec, né? Tem a própria Cirela também, né? E as empresas foram jogadas para baixo por conta do custo de capital, né? Às vezes por conta do movimento macroeconômico, o endividamento. Às vezes a empresa nem está endividada, mas o mercado bate nessas construtoras, empresas às vezes não são conhecidas. A Moura é uma delas, valor de mercado baixíssimo, tá? A Mitre também, a própria Lavi. Então, hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri de 2022. A gente já fez alguns vídeos da Moura, vou ver se eu boto no card aqui em cima. E também do ano fechado, tá? Então, peço a vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. Então, vamos lá. Então, o código de negociação da Moura é esse aqui, tá? MDNE 3, tá? Aqui no finalzinho 3. Ó, maior incorporadora market share no Nordeste, tá? Então, assim, normalmente essas empresas grandes, né? Falei Mitre, Lavi, a Ezetec, a própria Ezetec trabalham muito no São Paulo, às vezes um pouquinho no Rio de Janeiro, né? E a Moura a gente vê que atua num segmento diferente, tá? 40 anos na região. Teve uma época aí, tá? Até antes do IPO aí, que ela não estava bem, né? Acho que apresentando resultados negativos e tal. Mas hoje, né, as empresas são dinâmicas, são organismos dinâmicos, tem pessoas lá dentro. Então a gente tem que estar acompanhando sempre os resultados para ver como é que está o andamento. Hoje a empresa está muito bem, tá? A gente vai ver aqui embaixo, tá? O VSO deles, ó, bem alto, tá? No ano 2022, tá? 48%. Até caiu bastante, né? A gente vê que o VSO, normalmente as empresas, no ano as empresas não estão sofrendo tanto, não. A gente vê que a Moura sofreu um pouquinho, tá? No ano fechador 2022 frente a 2021. Mas mesmo assim, VSO é alto, tá? 48%. Mas caiu, é normal cair, né? Não sei se é por conta do crescimento econômico, de repente, do Nordeste e tal. A gente vê que as vendas líquidas da empresa, né? Excluindo extratos, mas ficou mais ou menos flat. Mas às vezes essas vendas aqui são reconhecidas ao longo do tempo, quanto no método POC, tá? Então tem margem a apropriar, a gente falou bastante disso. A empresa lançou bastante, então essa receita aqui, essas vendas líquidas, se não tiver distrato, tende a crescer cada vez mais, né? Ao longo do tempo, porque a gente vê que ela lançou mais aqui em 2022, a gente, VSO até caiu um pouquinho, mas ainda está com o VSO alto. Esse VSO é venda sobre oferta, tá, pessoal? É a venda, tá, em relação ao estoque, em relação ao que foi vendido e tal. A gente vê que ela tem um banco de terrenos grande, cresceu também. Então ela está aproveitando aí o mercado de baixa para aumentar esse banco de terrenos, para lançar cada vez mais. A receita expandiu, mas aí isso daqui pode ser receita por conta de eventos passados, por conta do método POC. A gente vê que a margem bruta deles caiu um pouquinho, né? 36 para 33, mas é uma margem bruta boa para o setor, tá? A margem é excelente, mas é uma empresa boa. Ela estava com o VSO bem mais alto, né, no passado, só antes nos trimestres. Agora caiu um pouquinho, mas ainda está bem, tá? O Moro ainda está bem. Lucro, empresa dando lucro, tá? 105 milhões. A gente vê que não é um lucro altíssimo, tá? A margem do setor também mais ou menos baixa. Gerando caixa. Dívida deles, tem mais dívida. Aqui eles botaram em relação ao patrimônio, né? É isso? Dívida líquida e índice dívida patrimônio. Não, aqui eu acho que é índice dívida patrimônio líquido. E aqui é dívida líquida, né? Eu acho que tem mais caixa do que dívida. A gente vê que a estrutura de capital tranquila e tal. Fala um pouquinho, mensagem de administração. Fechou o ano com um número expressivo de vendas e lançamentos. Ó, melhor ano da companhia em relação ao aspecto operacional, tá? Por mais que o VSO tive que cair ali um pouquinho, 1 bilhão, 1,9 bilhão de lançamentos líquidos. Eles operam, tá? Eu fiz um vídeo da Moura aqui sobre condomínio e incorporação. O que seria isso aqui, tá? Incorporação é a construção. E esse condomínio aqui seria basicamente eles prestarem serviços, às vezes de fazer obra ou de fazer algum projeto executivo para outras construtoras, tá? Mas eles vão reconhecendo também conforme o método POC, tá? E parece que é algo até um pouquinho mais estático, que vai crescendo sem muita influência da empresa, né? Mas vai crescendo contratos sempre sendo demandados, né, ao longo do tempo.
Nível de estoque, concorrência regional, permitir operação entre 1,8 e 2 bi, né? Eles falaram que sempre falaram isso. Em lançamentos, que foi agora que eles atingiram. Após o terceiro ano de abertura de capital, né, de IPO. E eles já lançaram, né, 68% superior a 2021. VSO de 47%, um dos melhores do mercado nacional, que eu falei, caiu, mas a gente vê que ainda está com o VSO bem alto. Ó, maior venda líquida da história, então a gente vê que eles estão com índice de inadimplência baixa, tá? Por mais que o VSO não tenha ficado tão alto, vendeu bastante. Aqui fala um pouquinho de macro, experiência, história da empresa, de alguns empreendimentos que eles lançaram. Um VGV aqui de 8 bi por conta do banco de terrenos. Fica mais para a gente acompanhar como é que estão os investimentos da companhia e tal. Nível de estoque, só 77 milhões prontos, né? A Lavic é assim, né? Lança o empreendimento e vende tudo. A maior parte dos estoques, né, estão em fase inicial de obra ou em lançamento. Então, assim, é um estoque bem recente, né? Ainda nem teve receita, ainda está sendo a reconhecer ao longo do tempo. A gente viu que a receita ela até cresceu, né? Deve ser reconhecida ao longo do tempo. As vendas, né, cresceram. Então eles combinam, né? Eles têm uma combinação de land bank, né, banco de terreno, lançamentos que eles estão fazendo, vendas, né, VSO, distrato, né, que isso aqui impacta nas vendas, e estoque com indicadores próximos das maiores incorporadoras da Bolsa. Eu concordo com isso, tá? Isso apenas 3 anos após a abertura do capital. A gente vê que é uma empresa recente, o mercado não enxerga muito, mas ela está performando bem. Ela precisa se refletir em resultado financeiro, a gente vê que o lucro deles ainda é bem pequenininho. 30% da receita líquida que eles cresceram. Margem bruta aqui também. E aí um lucrinho de 100 milhões. Um lucro bem pequenininho. Só que a Moura tá até bom, tá para um valor de mercado. Deixa eu ver qual é o valor de mercado deles aqui. Moura tem um valor de mercado de 429 milhões. Então o lucro nesse patamar aí é até bom, eu acho, tá? 4 vezes aí o lucro deles. Geração de caixa. Bom, enfim, vamos adiante. Aí aqui fala um pouquinho dos formatos, né? Que eles operam aqui, essa incorporação mobiliária. Obras por regime de administração. Eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Porque eu falei disso já no vídeo da Moura. Que eles têm a construção deles, o empreendimento deles e a prestação de serviço, né? Até falar um pouquinho aqui, ó. Busca de terreno, projeto, serviços preliminares. Então eles prestam aqui e vai reconhecendo também ao longo do tempo, tá? Aí eles cobram uma taxa, um FII, um FII da comercialização do terreno, uma taxa de consultoria, uma taxa de administração. Mas isso daí vai ser reconhecido conforme o avanço da obra, tá? Então entra mais ou menos de acordo com o método POC também aqui. Assim como a parte de incorporação. Aí eles separam aqui, né? Vendas contratadas, distrato e tal. A gente vê que o distrato aumentou, né? 35%. Mas não impactou tanto assim na empresa, né? Vendas cresceram mais ou menos flat. Apesar de eles terem falado um melhor resultado, né? Tiveram bastante lançamento. Então isso aqui, ó, eles vão reconhecer bastante ao longo do tempo aí, provavelmente. Margem bruta sofreu um pouquinho, já tinha visto, né? No quarto tri até foi bem mais fraco, tá? Quarto tri. Mas, assim, construtoras em geral estão sofrendo no quarto tri, tá? O quarto tri parece estar batendo bem mais aqui do que no ano fechado. No ano eles foram bem e tal. Sei. Como é que tá o distrato aqui no quarto tri? O distrato até cresceu 27%, tá? Mas a gente vê que o número de distrato aqui frente às vendas nem é tão alto assim, né? Mas caiu um pouquinho as vendas também no quarto tri. A margem líquida também caiu no trimestre, margem EBITDA e tal. Mas é assim mesmo, tá? Aqui um pouquinho dos empreendimentos. O que é incorporação, o que é condomínio. Então a gente vê que a maior parte é incorporação, tá? Mas tem um pouquinho de condomínio, que é essa parte de prestação de serviço deles. Aí a parte aí de unidade para praia, unidade de alto padrão e tal. Os projetos que eles têm, os estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia e tal. A gente vê que Pernambuco,
Alagoas e Bahia. Até Ceará, né? Ceará também é bem pesada. Pernambuco e Ceará são os maiores, né? VGV líquido. De incorporação a gente vê que a maior parte, tá? Até cresceu bastante. Então a gente construindo mais. Condomínio também teve um crescimento aí interessante. Mas a gente vê que o crescimento um pouquinho mais comedido, né? Mais constante ao longo do tempo, tá? Ó, a venda de incorporação cresceu no trimestre. As vendas fechadas aqui, aderidas pelo amor e revendidas em tabela de incorporação, né? Então a gente deve pegar essa parte aqui de condomínio, que às vezes eles ganham também uma parte de condomínio e entra como vendas fechadas, tá? Vê que caiu um pouquinho, condomínio menorzinho. A parte maior deles é a incorporação, mas tem a parte de condomínio. No ano a gente vê que ficou mais ou menos flat e tal. O extrato que aumentou bem, né? Principalmente no quarto tri, né? Veio pesado. Quarto tri para ninguém veio tão ruim. A gente vê que o distrato deu uma leve aumento, mas frente à venda, ó, dando para estar mais tranquilo, tá 11% e tal. Chegar aqui em 20%, a gente já vê que começa a ficar preocupante, tá? Se eu não me engano, a Trisul teve um trimestre que foi assim, tá? Chegou nessa parte aqui de 20%. Mas a gente vê que no geral, ó, vem aumentando por conta de inflação e tal. Extrato frente à venda. Mas nada de outro mundo, né? A gente vê que o patamar de extrato, ó, é porque não vendeu tantos agora, né? Mais ou menos no mesmo nível. Aqui vendas líquidas também, ó, distrato sobre vendas brutas. Que trimestre a trimestre, né? E os últimos 12 meses, né? Aqui por vendas, por segmento, o que está em construção. A gente vê que boa parte aqui, ó, lançou agora, que eles falaram, né? Boa parte de construção, pouquinho pronto, né? Muito pouquinho pronto. Ó. Tem até um pouco de médio padrão pronto, mas a gente vê que o VGV não é tão alto assim. Então a gente vê que o estoque deles realmente é bem recente, tá? A gente viu que era forte, bem forte ali no Ceará, Pernambuco, ó. VGV bruto aqui total, Ceará, Pernambuco. Mas a gente vê, ó, que lançamento, acabou de lançar. E em construção, boa parte também. Pronto, é bem pequenininho também, ó, o estoque deles. Então eles estão com o VSO tranquilo, tá? Apesar de ter caído, então a gente vê que impacta. Eles não têm estoque de empreendimento encalhado, de apartamento encalhado e tal. O estoque deles é bem pequenininho, pronto. Falando mais um pouquinho de outro segmento, tal, 2022. Aqui era o quê? Ali era no quarto tri, né? Aqui era no quarto tri. E aqui em 2022 fechado. 2022 é a mesma coisa, tá? A gente vê que boa parte em construção, né? Lançamentos. Aqui por região, mesma coisa também. Bem pequenininho o estoque pronto, tá? Tô bem tranquilo o estoque da Moura. Aqui por segmento, condomínios, vendas fechadas e tal. Mesma coisa também, ó, lançamento. A gente vê que a incorporação é bem maior. Mas tem uma parte relevante de condomínio também, mais ou menos meio a meio, né? E construção também. O VSO dele a gente vê que caiu, né? Já vinha caindo, ó. Lá no primeiro tri tava bem alto, tá? O VSO deles, ó, 63%. Isso aqui por trimestre, né? Aqui embaixo, né? Por trimestre, quer dizer. Aqui é os últimos 12 meses. Na VSO 12 meses, né? A gente vê que os 12 meses estava bem alto. E por trimestre, uma faixa boa, tá? Quase 30%. Ele veio caindo agora. Agora no quarto tri que veio bem fraco, tá? E aí jogou lá para baixo. Esse VSO aí dos últimos 12 meses. Mas a gente vê que tava bem alto. Até aqui no terceiro tri, ó. 55%. Tava alto. No trimestre também vendendo 22%. O de lançamento a gente vê que ainda tá tranquilo, tá? Vendendo bastante no lançamento. Tanto no trimestral, ó. Lança e vende, tá? 50% numa venda. Bastante coisa. E nos últimos 12 meses despencou aqui também um pouquinho, porque no quarto tri veio bem fraco, tá? Vamos ver aí como é que vai ficar no primeiro tri agora, em 2023. Estoque deles, a gente vê que pronto, é bem pequenininho. E a gente já tinha visto, acaba ficando meio repetitivo, né? Por região também, por segmento e tal. Evolução dos estoques. Mais ou menos, corporação sempre acima, né? Lançaram um pouquinho, aí venderam. Um pouquinho de extrato. Aí o estoque aumentou um pouquinho, aí lançaram mais um pouquinho. Mas ainda tem boa parte em construção. Ó. Quase um bi. E estoque para um segmento, a gente vê que médio padrão, uma parte relevante aqui. De repente isso aqui ficar encalhado,
pode ser um problema, né? Geralmente é alto padrão, consegue vender mais. Eles têm um pouquinho de comercial também e um pouco voltar para a praia, por conta da região Nordeste, né? E a evolução do Land Bank, eles cresceram, a gente já tinha visto, né? Expandiram bem, né? Do quarto tri de 2021 para agora. Vou passar aqui. Projetos em andamento, incorporação. Tem até mais projetos de condomínio, né? Interessante isso. Mas aqui acaba tornando a receita deles um pouquinho mais estável, né? Porque mesmo que eles não consigam vender aqui em incorporação, às vezes eles prestam consultoria aqui nessa parte de condomínio, consegue ter uma receitazinha, tá? Apesar que vai sendo reconhecido ao longo do tempo também. Então depende muito do movimento macro, né? Para a empresa melhorar. Aqui por segmento, a gente vê que Pernambuco, a maior parte, ó, projeto em andamento. Ceará aqui, Bahia também, né? E por regime, a gente vê que até condomínio está maior, né? Maior quantidade de projetos em andamento. Então a gente vê que eu acho até que isso aqui chega a ser uma vantagem competitiva, tá? Por 57% aqui de prestação de serviço, que vai sendo reconhecido ao longo do tempo. Então, mesmo que eles não, o mercado não esteja muito bom para eles na incorporação, aquelas taxas lá, aqueles FIIs de venda, ou taxa de administração, de serviço prestado, de consultoria, acaba vindo aqui de uma maneira mais previsível aqui nessa parte aqui de condomínio, tá? 57% projeto em andamento. Então vai sendo reconhecido ao longo do tempo. E eu vejo como uma vantagem, tá? Claro, tem prós e contras, né? Aqui previsão de entrega por região, tá? Vamos passar adiante aqui para ver. Já vi um pouquinho da receita. Aí eles até discriminam aqui, ó, taxa de adesão, FII de comercialização de terreno, ó, essa parte de condomínio. A gente vê que cresceu bem, ó, a receita de bruta de venda fechada, que eles vendem um pouquinho, né, e da parte lá de que eles prestam serviço, eu acho que eles têm uma participação na venda de alguns empreendimentos, né, de algumas propriedades, e acabam ganhando aqui essa receita de bruta de venda fechada. Administração de obra vem mais ou menos estável, taxa de adesão, comercialização de terrenos até cresceu, né. Aí tem cancelamento de venda e tal, né. E aí receita de incorporação condomínio. Claro, receita de incorporação tem os riscos aí macro, o risco da construção, mas tende a ter um retorno bem maior do que você prestar um serviço, tá? O custo, tá? O CPV aqui, né? O custo dos imóveis vendidos, né? Que seria uma espécie de CPV, ou serviço prestado, né? Isso daqui é a principal linha das construtoras, tá? A gente vê que cresceu bastante, né? Por conta de inflação, né? Custo de incorporação, ó, 31%. Em cargos financeiros, praticamente não pesa nada, né? E o condomínio também teve um custozinho elevado aqui, né? Que eles nem discriminam. Isso aqui no 2022. No quarto tri também, ó, veio bem alto a elevação desse custo aqui, ó. Corporação, condomínio também. Então a gente vê que a inflação pesando um pouquinho, por isso que a margem bruta, né, foi prejudicada. A gente vê que despesas comerciais, né, depois despesas operacionais em geral, depois a gente fala mais embaixo. Nem cresce, né, muito a gente controlando, ó, e não é tão relevante, né, quanto o custo dos produtos vendidos. Custo dos serviços vendidos, despesa administrativa também, ó, bem pequenininha, nem pesa tanto. Até crescer um pouquinho mais aqui, porque tem os serviços prestados aqui, né? Quando eles prestam esse serviço, acaba que cresce aqui também esses serviços prestados. E aí tem depreciação e amortização bem pequenininha também. EBITDA ajustada, a gente faz alguns ajustes. Mas não é nem um ajuste parece que tão relevante assim. Ajustar por despesas financeiras capitalizadas ao custo e itens não recorrentes. Parece que não tem nada impactante aqui não, despesas não recorrentes, ó. Bem pequenininho. Despesas financeiras capitalizadas ao custo, ó, também bem pequenininho. Mas o EBITDA não teria subido isso tudo, né? Talvez, né? Parece que eles estão desconsiderando tudo. Mas gerando caixa, né? A empresa com mais receita financeira do que despesa financeira, né? No ano, no trimestre, também, né? E aí dando um resultado financeiro líquido positivo. Isso aqui é bem interessante. Aí imposto de renda, tá? Tem aqui o cálculo do imposto. Engraçado, né? Esses cálculos aqui, uma alíquota bem pequenininha para a taxa de serviço que é alta, 4%, que é a metade, né, do lucro deles. Vamos ver se eles falam aqui da dívida mais embaixo, né? Ah, caixa líquida e dívida. Essas construtoras, eles botam, tá? Dívida líquida sobre PL, por conta tem o patrimônio líquido, né? Como elas têm esses empreendimentos. Né? Dívida bruta deles aqui, 125 milhões, mas tem mais caixa do que dívida, né? 190. Ainda tem aplicação financeira, né? 254 milhões. Então, uma dívida aqui negativa, né? Tem mais caixa do que dívida, 128 milhões.
e um patrimônio líquido aqui de 1,1 bi. Então bastante liquidez também. Dívida até carinha, tá? Debênture é 6% mais IPCA, é caro, tá? 10%, 3% mais CDI, pesando agora que o CDI tá alto. Essa dívida aqui deles não é baratinha não, tá? Não me parece muito boa não, 11% mais TR, 10%, sei lá. Mas eles também estão com... Ó, a dívida não é tão longa assim, a gente vê que eles estão com mais caixa que dívida, então não tá nem pesando o resultado financeiro, mas essa dívida também não é barata não. Eles fizeram aqui algumas recomprinhas, né? Mas recompra bem pequenininha. No quarto tri, terceiro tri, mas parece que vai recomprando, ó. Aumentando o número de ações de tesouraria. Ó, 4%, 5%, né? Então isso daí vai gerando valor para o acionista, né? Então o resultado da Moura, tem mais alguma coisa interessante? Não, acho que é basicamente isso aí, né? O resultado da Moura bem legalzinho também, né? Claro, construtora em geral sofrendo aí no quarto tri, a Moura também sofrendo, mas continua sendo uma empresa interessante, é acompanhar aí como é que vai estar no primeiro tri. Uma empresa com estrutura de capital boa também, tá? Empresa valor de mercado baixo, pouco falado aí. Quanto que é o valor de mercado que eu falei? 429 milhões com lucro de 100 milhões, para mim tá super barata, né? Assim como tem outras também, né? A Mitre, a Lavi, a própria Cura e tal. Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo alguma sugestão. Valeu? Forte abraço para vocês.